Ai, Jade, coloca esse microfone aqui, mas eu gosto dele. Ele é um regulador de movimentos para mim. Por isso que eu gosto de gravar com ele assim. Olha eu aqui de volta. Eu saí da minha rotina do dia, cheguei aqui em casa agora. Hoje é dia 27 de abril, às 17h45. Foi a hora que eu cheguei em casa, alguns minutos antes. Fui para a escola de manhã, fui para a escola de tarde, fui para academia, porque sim, minha rotina mudou. Cheguei em casa e falei, não, já chega de procrastinação. Vou gravar esse vídeo. E pelo título, será uma conversa bastante íntima aqui, em que eu irei expor um pouco assim da minha dificuldade, né? Porque o título é Como você lida com mudança? Eu não lido, eu não sei lidar com mudança. Mesmo quando ela é muito boa, como essa que eu vou compartilhar aqui um pouquinho com vocês. Mas eu decidi parar de procrastinar e de esperar o tempo perfeito, a situação maravilhosa, a luz perfeita, porque eu queria gravar de dia, mais cedo, com a luz natural. Eu decidi que eu iria sentar hoje e gravar esse vídeo. Como você lida com mudança, Jade? Não sei lidar. Resumidamente é isso, eu não sei lidar. Seja ela boa ou seja ela ruim, enfim. Ai, releva aí que eu tô com roupa de academia, mas eu cheguei e eu decidi que eu tinha que gravar esse vídeo. Eu e meu marido, nos últimos meses, nós realizamos um grande sonho. A gente comprou o nosso apartamento, né? A gente hoje tem a nossa casinha. E foi um processo, assim, desafiador de meses, assim. Quando a gente encontrou esse apartamento, a gente quer muito. A gente teve todo o processo natural, né? De documentação, que a gente vive para conseguir financiar. E é uma mudança muito boa que me deixa muito feliz. Mas essa mudança, ela mexe comigo, mesmo ela sendo maravilhosa. Não vou deixar de enfatizar isso aqui. Mudanças, elas têm a sua parte positiva, ela tem a êxtase e a felicidade, mas também tem as partes desafiadoras. E é justamente sobre isso que eu vim aqui conversar. A gente viveu esse processo, né, de encaixotar coisas. A gente já sabia que ia ter que fazer uma reforma aqui no apartamento, no nosso apartamento agora. E a gente planejou que essa reforma seria durante o meu período de férias, porque o planejado era a gente receber o apartamento em janeiro. Então a gente ia fazer a reforma de uma semana nas minhas férias, porque quando voltasse às aulas, a gente já teria feito a mudança, estaria nos processos finais de organização, e tudo fugiu do controle. Como é a vida? A gente não recebeu o apartamento em janeiro, recebeu o apartamento no último dia de fevereiro, depois de carnaval, de todos os recessos da vida, com já o ano letivo engrenado. A gente recebeu o apartamento e a nossa reforma, que a gente imaginava que seria feita em uma semana, no máximo duas, levou mais de um mês. E nesse processo todo, por que eu estou compartilhando isso aqui? Nesse processo todo de mudança, eu vi na prática algo que eu já sei e que eu decidi vir compartilhar, porque outras pessoas podem viver essa mesma dor que eu vivo, de ter dificuldade em lidar com mudanças rotineiras, grandes mudanças e pequenas mudanças. Quem convive comigo no meu dia a dia, que me conhece, assim, de conviver fora do online, e até aqui também, sabe o quanto aqui nas outras redes sociais, sabe o quanto eu valorizo organização, rotina, previsibilidade e mudança. Ai, meu Deus. Será que parou de gravar? Deixa eu olhar aqui uma coisa. Pausa, para eu ver aqui se tá gravando. Tá gravando. É porque apareceu aqui uma coisa na minha tela, eu tenho que falar rápido e eu não posso demorar muito, não. Previsibilidade é algo que, retomando, é algo que eu
valorizo muito. E todas essas mudanças que acontecem, mudar de casa, reforma, elas nos tiram desse lugar de previsibilidade, de organização. E recentemente, né, uma pessoa compartilhou algo comigo que eu fui ler para me conhecer mais ainda, e eu vi o quanto é difícil para mim lidar com essas mudanças, não necessariamente porque é uma mudança ruim, mas é pela forma que o meu cérebro ele se direciona. Eh, eu descobri, um tema, enfim, algo em que eu tenho me debruçado a estudar para me autoconhecer e saber lidar com isso também, que é acho que eu vi algumas pessoas falando aí nas redes sociais, acho que foi por isso até que essa pessoa me indicou um podcast sobre esse assunto, que uma pessoa do Big Brother, eu não assisti, né, o último aí, mas diz que essa pessoa comentou sobre isso, que é uma rigidez cognitiva, né, uma rigidez mental. Então esse assunto veio, enfim, mas é algo que eu convivo comigo, né, obviamente, há muito tempo, que é o fato de eu não conseguir ser flexível comigo mesma nos imprevistos que acontecem. E eu vou trazer aqui alguns exemplos. Durante esse processo de mudança, existiram dias em que eu cheguei aqui, porque a gente acabou se mudando no meio da reforma. Então, cheguei aqui e eu não tinha o que eu fazer, as coisas estavam todas empacotadas nesse ambiente aqui, tudo, até o sofá, dentro de um plástico. Tudo que tinha que ser feito dependia de força, eu precisava do meu marido, e aí eu chegava do trabalho, porque eu ia para o trabalho porque não é que eu não queria ir, mas eu só ia porque eu sabia que eu tinha que ir, porque na minha cabeça eu só podia fazer as coisas quando a casa estivesse no lugar arrumado. Então, eu parei de ir para academia, que é algo extremamente importante para mim, e que eu conseguiria, se eu fosse um pouco mais flexível, ir alguns dias, mas na minha cabeça é: "Eu não vou, porque está uma bagunça, eu tenho que ir para minha casa, arrumar na minha casa". Aí eu chegava aqui, eu ficava irritada, porque a maior parte das coisas que tinham que ser feitas dependiam do meu marido, era montar um móvel, era carregar um peso, e eu ficava sentada no sofá, em cima do plástico, irritada, e não conseguia fazer nada, nada nem assim eu fico pensando, né, na hora, eu ficava assim: "Eu não vou nem ler um livro, porque eu só vou ler um livro quando essa casa estiver arrumada". Por quê, gente? Por quê? Por que eu fiz isso comigo? Por que eu não podia sentar então? Podia depois, né, eu fiquei pensando, né, depois que a casa ficou arrumada, que meu cérebro relaxou, falei: "Eu podia ter chegado, minha gente, do trabalho, sentado no sofá, lido um pouquinho, descansado. Aí quando meu marido chegasse, eu estava bem mais tranquila para a gente conseguir fazer as coisas". Mas eu ficava tão irritada que quando ele chegava, eu só falava: "Eu só quero descansar", e eu não consigo descansar. É natural, né, durante esse processo de mudança a gente ter que lidar com imprevistos, mas eu vejo que para mim é muito desafiador. E aí eu li um pouco sobre isso, né, da rigidez cognitiva, da rigidez mental, e eu me enxerguei em muitos pontos ali. Essa coisa do meu cérebro construir um caminho, ele alinhavou as coisas de um jeito, que se as coisas não tivessem desse jeito, não funcionava, não sabe, e não tinha a ver com o outro, porque, sabe, é porque na minha cabeça, o meu cérebro constrói a coisa desse jeito, e se eu não frear, vai virando uma catástrofe, a ponto de me fazer ficar parada. Muitas pessoas acham, né, eu sei que eu tenho algumas características de ansiedade e eu sou acelerada. E muitas pessoas acham que quando eu estou acelerada, quando eu estou perguntando, quando eu estou vendo além, lá na frente, é quando eu estou ansiosa. E na maioria das vezes não, eu sou uma pessoa muito expressiva, eu falo, eu pergunto, e de fato a minha previsibilidade me faz enxergar as coisas às vezes de 2, 3 meses lá na frente, que as pessoas não estão vendo e eu pergunto, as pessoas me acham: "Ah, você está ansiosa". Não, naquele momento ali eu estou só me organizando. Tá tudo bem para mim ali. Não estou me sentindo ansiosa, eu estou me organizando, prevendo, sabe, meu aniversário é em agosto, estou pensando, no sábado do meu aniversário, o que é que eu quero fazer, já sei que eu vou trabalhar nesse dia, aí eu fico pensando: "Tomara que seja de manhã, porque à tarde eu quero fazer", enfim, isso para mim é ok, para vocês pode não ser, enfim, nos seus parâmetros, mas para mim isso é ok. Quando eu estou parada, quieta, muitas vezes deitada, é quando eu estou mais acelerada. Parece que meu cérebro está a 200 quilômetros por hora. Quando as pessoas acham que eu estou lá quietinha, é porque eu estou mais acelerada.
E na maioria das vezes é que eu estou procrastinando de fazer algo, até o que eu gosto, por eu não achar que está nas condições perfeitas de temperatura e pressão, porque não estão nas condições ideais. Como, por exemplo, eu achar que eu tinha que parar completamente de gravar os vídeos. Obviamente que não tinha como eu manter o ritmo, mas é algo que me faz tão bem gravar, compartilhar. Mas eu achei que eu não tinha que fazer isso. Eu achei que não tinha que ler livros. Eu achei que eu não tinha que ir para academia. Eu achava que eu tinha que organizar minha casa. Que mente organizada é casa organizada. É óbvio que é importante, mas a gente não pode, gente, encarar a vida com tanta rigidez, viu, Jadma? E eu tenho trabalhado isso em mim. É muito importante, como ponto inicial, se você é assim como eu, é você se enxergar. Sabe, em algumas situações eu consigo me enxergar. Em outras ainda não, mas em algumas situações eu consigo me enxergar nessa rigidez de se não for assim, eu não sei como é que vai ser, sabe? E quando eu me enxergo assim, eu tento sentar, respirar. É essa parte. Como você lida com mudança? É desse jeito. Quando eu vejo que eu estou numa situação meio que sem conseguir ver um outro caminho, uma outra alternativa, eu sento, aí eu penso, o mundo não vai acabar se não for desse jeito que está na minha cabeça. O mundo não vai acabar se essa casa não estiver organizada hoje. O mundo não vai acabar se durante o dia eu não conseguir fazer tudo que eu preciso fazer, que eu coloquei na minha cabeça que eu preciso fazer. Tá, o que é que eu posso fazer? Respirar agora, descansar agora. O que é que eu posso fazer agora? Tá, não vou conseguir fazer tudo, eu vou conseguir só desmontar uma caixa. Então, eu vou desmontar essa caixa. Então, quando eu consigo me enxergar assim, eu consigo, naqueles momentos, reverter um pouco esse padrão, buscando alternativas para o meu cérebro construir um caminho alternativo. Mas eu assumo aqui, eu até vim ter essa conversa, porque talvez outras pessoas compartilhem dessa rigidez, dessa inflexibilidade, e que se sintam assim abraçadas, deem a minha aqui, quer dizer, vamos dar as mãos. Se você é essa pessoa, saiba que quem mais sofre é a gente. Então a gente tem que cuidar da gente. Então a gente tem que buscar alternativas. Eu tenho lido sobre isso e eu vi que isso não é algo extremamente inviável de se mudar. É como um músculo que eu estava ali treinando na academia nesse instante, que a gente pode treinar e tornar mais flexível. Então, quando eu me enxergar assim, ou quando você se enxergar assim, se você é essa pessoa também bastante rígida em diferentes pontos, porque essa rigidez, para mim, está muito associada à organização, a perfeccionismo, à autocobrança. O perfeccionismo anda junto com essa rigidez. Então, se você tem, não necessariamente pode estar relacionado à organização, mas seja lá o que for, qual área, qual ponto você tenha essa rigidez, a primeira etapa, primeira luz no fim do túnel é você se enxergar. Você conseguir trabalhar, se exercitar para perceber quando você entrar nesse caminho, para você mesmo se fazer as perguntas e você falar para você mesmo, o mundo não vai acabar se não for assim. E trazer a você um processo de reflexão em que você consiga enxergar as coisas de um outro jeito. É o que eu tenho feito para lidar com as mudanças. Se você tem uma alternativa, a terapia também é muito importante. Eu já fiz bastante terapia. No momento, não estou fazendo, mas já fiz bastante terapia que me ajudou muito a trabalhar o perfeccionismo, a autocobrança. Mas eu digo que é um processo de vida. O autoconhecimento, eu me autoconhecer também é uma outra ferramenta. Eu busco todas as formas de autoconhecimento, sério. Eu até, assim, eu amo astrologia, amo mapa astral, essas coisas. Eu gosto de fazer os meus mapas, de me conhecer, de entender o que é que eu posso me melhorar. Não vejo o mapa astral, até abrindo esse parênteses aqui, como algo que determina, você, leonina, assim, 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 você tem que se encaixar nesse padrão. Não vejo desse jeito. Eu vejo como uma ferramenta que me traz, porque, gente, eu estudo muito sobre isso, eu gosto. Então, assim, eu busco todas as ferramentas, Deus, astrologia,
leituras, livros, conhecimento científico. Então tudo eu vejo como uma ferramenta de autoconhecimento para eu me melhorar. O que é que eu posso melhorar? O que é muito desafiador para mim? O que é que eu consigo levar com mais tranquilidade? Quais são os meus pontos fortes? Quais são aqueles que eu ainda preciso trabalhar? E esse é um dos pontos que eu preciso trabalhar. Tudo isso aqui foi para eu vir aqui vencer essa rigidez, conversar um pouco e falar. Não sei lidar com mudanças, ainda estou aprendendo e será uma jornada para a vida inteira. Se você tiver dicas, se você tiver um livro ou, enfim, algo que eu possa ler, conhecer mais, ou dicas mesmo práticas, faça isso, sente e respire 10 vezes. Deixa aqui nos comentários. Eu gosto muito dessa troca, principalmente quando se trata desses pontos em que eu busco minha crescimento, me melhorar, né? Assim, o meu autodesenvolvimento. Eu sou muito aberta a conversar, a buscar conhecimento que me faça ser uma pessoa melhor, primeiramente para mim e para os outros, né? Porque se eu não sou essa pessoa tão rígida, que não me cobra tanto, eu fico mais leve. Esse ano eu tenho até, assim, abrindo um parêntese, estado mais leve em outros contextos da minha vida em que eu era muito, sabe? E é meio que sazonal, sabe? Tem alguns momentos da minha vida em que eu estou bastante rígida em algumas áreas, e agora eu estava bastante rígida com essa coisa da casa, que agora eu estou mais relaxada, e é natural. Não somos perfeitos, eu tenho de fato esse ponto a sempre estar trabalhando. E é isso, eu vim aqui para conversar um pouquinho, para quebrar esse gelo da procrastinação que eu estava. Um beijo nesse instante, nesse instante não. Em breve teremos mais vídeos. Se você gosta desse tipo de conteúdo de conversa, se inscreva aqui no canal, compartilhe. Eu gosto muito de fazer comentários sobre leitura também, rotina, dia a dia. Aqui é o meu espaço. Sinta-se à vontade para entrar e estar aqui comigo. Beijos e até a próxima.